Bem-vindos à segunda aula do curso História do Cristianismo e do Espiritismo. Hoje o nosso tema é a formação da Primeira Aliança. Nós vamos estudar um pouco mais como os primeiros livros da Bíblia foram escritos, conhecer mais a Bíblia, aprender a manusear e fazer então uma introdução a esse material maravilhoso que a gente tem, que é a Bíblia e que nós vamos utilizar durante muitas das aulas do nosso curso. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é a Bíblia, né? O que ela significa. A Bíblia, esse nome vem do grego, que é plural de biblion, ou seja, plural de livros. Então, a Bíblia, na realidade, ela não é um único livro, mas ela é uma biblioteca, uma coleção de livros com estilos literários diversos, vários autores, séculos de formação, tradição oral que foi sendo reunida e que conta a saga do povo hebreu e dos seus descendentes. Ela também é uma representação escrita da aliança que Deus fez com o seu povo escolhido e as consequências desse pacto. A gente vai ter, então, como um grande marco a história de Abraão. Abraão, que foi escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação, do povo que ele escolheu. A gente vai encontrar, né, essa marca dessa aliança em Gênesis, no capítulo 12 e também no capítulo 17. Eles vão nos informar que Yahvé prometeu a Abraão que ele teria uma grande descendência, que seria pai de nações e reis, e que essa aliança seria perpétua. Por isso, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e fez então com que fosse instituído o sinal da circuncisão, como sinal dessa aliança perpétua. Então Deus disse que todos os machos deveriam ser circuncidados. E esses então seriam aqueles que fariam parte desse povo escolhido por Deus. A Bíblia também é uma história religiosa. Ela está cheia de mitos, de personagens simbólicos e também alguns reais, e principalmente de teologia, ou seja, temas ligados a Deus e à religião. Quando a gente percebe, a gente estuda a história de Abraão, a gente vai entender que estamos diante de um mito de fundação, o mito de fundação do povo hebreu, aquele que vai ser o pai de todos os hebreus, que se originarão, por sua vez, os judeus e que depois darão origem também aos cristãos e aos muçulmanos. Esse grande pai, esse grande herói que a gente encontra na Bíblia, e esse momento dessa aliança que Abraão faz com o seu Deus Yahvé é o marco de fundação deste povo. A gente encontra na introdução ao Pentateuco da Bíblia de Jerusalém o seguinte extrato que nos ajuda a compreender um pouco mais sobre o que é a Bíblia. A história patriarcal é a história de família. As lembranças que se guardavam séculos mais tarde a respeito dos antepassados Abraão, Isaque, Jacó e José. Ela é história popular, detém-se nos episódios pessoais e nos traços pitorescos, sem nenhuma preocupação de relacionar essas narrações com a história geral. É, enfim, história religiosa. Todos os momentos decisivos são marcados por uma intervenção divina e neles tudo aparece como providencial. Além disso, os fatos são introduzidos, explicados e agrupados a fim de demonstrar uma tese religiosa. Há um Deus que formou um povo e lhe deu um país. Este Deus é Yahvé, este povo é Israel e este país é a Terra Santa. Então, para que possamos entender um pouco mais sobre essa primeira aliança, precisamos não perder de vista que ela trata-se de uma história religiosa que vai falar desse mito de fundação desse povo hebreu, né, e vai nos contar os detalhes da vida desse povo, não
como elas aconteceram na realidade, sem essa preocupação histórica, documental, mas para demonstrar que aquele era o povo escolhido por Yahvé. Vamos conhecer um pouquinho a Bíblia? Nós faremos durante as aulas e nos nossos textos, nós temos várias citações bíblicas. Então é importante que a gente estabeleça um padrão e que vocês consigam compreender. Nós vamos utilizar então o padrão adotado pela Bíblia de Jerusalém. Todas as Bíblias, como são uma coleção de vários livros, possuem então vários livros com vários títulos. E aí, cada um desses livros possui uma abreviação para facilitar na hora da citação. Algumas são até parecidas e muitas vezes a gente confunde, como Josué e Juízes, JS, JZ, Eclesiástico e Eclesiastes, cujo nome é muito parecido e a sigla também, no entanto, são livros diferentes. Então, é importante que você consulte a sua Bíblia, encontre a página que vai trazer essa questão das abreviaturas e das siglas para que você consiga entender quais as citações que nós estaremos remetendo vocês durante as nossas aulas e através da leitura dos nossos textos. Vamos a alguns exemplos nas questões das citações. A vírgula, ela separa o capítulo de versículo. Então, aqui temos um exemplo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Entre o nome do livro e o capítulo, apenas um espaço em branco. Um único espaço sem nenhum sinal. Entre o capítulo e o versículo encontra-se, então, uma vírgula. O ponto e vírgula vai separar capítulos e também livros. Por exemplo, mantivemos Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No entanto, também queremos remeter ao capítulo 5, versículo 7. Então, o ponto e vírgula separa a citação que estamos fazendo do capítulo 1 para, então, um novo trecho que seria o capítulo 5. E, por exemplo, também pode separar um livro do outro. Aqui fizemos citações de capítulos e versículos do Gênesis e queremos também remeter ao capítulo 5 do livro Êxodo. Então, como estamos falando de um novo livro, utilizaremos também o ponto e vírgula. O ponto separa versículo de versículo quando não sequencial. Por exemplo, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Mas eu também quero falar do versículo 5 e do 8. Então, eu separo ele por pontos. Então, nesse caso, eu cito o versículo 1, depois o 5, depois o 8. Não quero que a gente leia nada nesses intervalos, apenas esses que estou citando. Mais um exemplo é o hífen, que é bastante utilizado. Ele vai indicar uma sequência de capítulos ou versículos, um intervalo de leitura. Então, aqui a gente, de novo, vai para Gênesis capítulo 1, mas eu quero que, então, remeter ao versículo 10 ao 15. Então, a ideia é que comece o 10, leia o 11, 12, 13 e 14 até que cheguemos ao 15. Então, ele vai nos dar essa ideia de sequência ou intervalo. E, por último, um exemplo completo para ver se vocês entenderam. Deem uma olhada e tentem ver, tentem compreender se vocês entendem o que essa citação está querendo nos dizer. Vamos começar pelo livro. O livro é o Josué, JS, capítulo 10, versículos 5 a 7 e também o versículo 10. Depois, separado por ponto e vírgula, passaremos ao capítulo 12, versículo 9. Compreendendo isso, fica fácil, então, de acompanhar as citações bíblicas e também de citá-las sempre que for necessário em alguma tarefa.
Vamos passar então a conhecer um pouco da estrutura da Bíblia hebraica, que é conhecida como Tanakh. Ela tem um total de 24 livros. O cânon dessa Bíblia foi estabelecido no século I da Era Comum. E para entrar então nessa Bíblia hebraica era necessário que os livros tivessem sido escritos em hebraico na Palestina até o século V antes da Era Comum, e eles teriam que estar de acordo com a Torá. Dessa forma, nós temos essa Bíblia hebraica, então, com a seguinte configuração. Inicialmente, a lei, que também é conhecida como Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem os profetas, Nebiim. Temos os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e um único livro que concentra 12 dos profetas, reunidos num livro só. Depois vem então os escritos, Ketubim, iniciando com os livros poéticos de Salmos, Provérbios e Jó. Depois os 5 rolos, que são livros que são utilizados nas festas judaicas, que são o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Ester e Eclesiastes, e os livros históricos de Daniel, Esdras com Neemias e o livro de Crônicas. A gente tem, aí como um manuscrito mais antigo encontrado da Bíblia hebraica completa, o Códice de Leningrado. Ele é baseado, então, nesse texto massorético, que foi estabelecido de acordo com esse cânon do século I da Era Comum, e foi encontrado no Egito, datando aí, entre 1008 e 1009 da Era Comum. Essa Bíblia hebraica, ela é a base das citações, que nós encontramos muitas vezes como sendo ditas por Jesus. A gente encontra em Mateus, e também em Lucas, a seguinte frase: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas, ou seja, a lei, a Torá, e os profetas, os livros aí que são conhecidos como Nebiim. Portanto, esses livros eram válidos e muito utilizados na época de Jesus. Com certeza, Jesus teve acesso a esses livros e conhecia, boa parte desses textos. Vamos passar então agora à estrutura das Bíblias cristãs, que possui algumas diferenças, Em primeiro lugar, a Bíblia hebraica, obviamente, não possui o que é conhecido como Novo Testamento, que fala, que narra os fatos relacionados a Jesus. Ela apenas contém os textos anteriores, bem anteriores à época de Jesus. Então, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir no índice, para que a gente possa, então, acompanhar, essa estrutura bíblica. Durante a nossa aula, se for necessário, pause o vídeo para que você possa abrir a Bíblia e acompanhar. A gente, em geral, não coloca as transcrições para que vocês aprendam e se acostumem a manusear a Bíblia. Então, se vocês abrirem no índice, vocês verão, então, vários livros em sequência. E no caso, então, da Primeira Aliança, que é conhecida como o Velho Testamento, a gente tem inicialmente o Pentateuco, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros. Depois, os livros históricos de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Então, aqui a gente já encontra uma diferença em relação à Bíblia hebraica, porque a gente tem
não um de cada livro, mas 2 de cada um desses: Esther, Neemias e Esdras. Os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E a divisão dos profetas é diferente da Bíblia hebraica. A gente tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, que não são maiores por causa da sua importância, mas sim do tamanho do livro. Os livros são maiores que o dos profetas menores. E na Bíblia hebraica, onde tínhamos vários profetas reunidos num único livro, aqui nós teremos um livro para cada um deles: Daniel, Oséias, Joel, Amós e assim por diante. Então, e depois, o Novo Testamento, que nós não veremos agora porque é assunto da aula seguinte. Então, quem está acompanhando aí, talvez esteja sentindo falta de alguns livros e esteja se perguntando: será que a minha Bíblia está errada? Na realidade, essa questão, essa diferença é por conta dos livros deuterocanônicos. Então, nós temos os livros Tobias, Judite, parte do livro de Esther grego, 1 e 2 Macabeus, que foram livros que não entraram naquele cânone da Bíblia hebraica porque não atenderam aquelas condições anteriores. Por exemplo, de ter sido escrito em hebraico, porque a gente encontra esses livros escritos em grego ou aramaico, e também são livros posteriores à época que foi aceita, mas são livros muito importantes. O livro 1 e 2 Macabeus, por exemplo, vai contar uma época, a história real de uma época em que os judeus começaram a sofrer perseguição religiosa, e isso gerou uma revolta bastante importante que vai ter um grande impacto na época de Jesus, principalmente em relação à expectativa messiânica. Então, nós vamos retornar em aulas posteriores nesse assunto. E é fundamental que a gente utilize, então, como fonte alguns desses livros. A gente também tem o livro Sabedoria de Salomão e o Eclesiástico, o livro de Baruque e alguns trechos gregos de Daniel, dentro do livro, alguns trechos em gregos que não são aceitos por alguns, por exemplo, na Bíblia hebraica ou então na Bíblia protestante, porque é considerado um livro deuterocanônico. Deutero é segundo, é algo que é posterior, mas que faz parte da Bíblia católica. Então, a gente tem uma diferença entre os livros do Antigo Testamento e em relação à Bíblia protestante e à católica. A protestante tem 39, justamente a diferença são os deuterocanônicos, e a católica aceita todos, então são 46. Os 27 livros do Novo Testamento entram para todas. Então, em relação aos deuterocanônicos, a gente vai ter essa diferenciação em relação ao texto massorético, que foi do século I, e a Vulgata, que já aceita plenamente esses livros, que seriam do século, aí a Vulgata já do século V da nossa era. A Bíblia católica vai então ter 73 livros e a Bíblia protestante 66. E aí a gente chega à seguinte questão, da utilização dos termos Antigo e Novo Testamento. Quando a gente pensa, a gente fala, que a primeira aliança a gente chama de Antigo Testamento, na realidade dá a ideia de algo que está ultrapassado, e isso de maneira nenhuma é verdadeiro para os judeus. Inclusive, o Novo Testamento para eles nem existe, é ignorado por eles, eles não utilizam como escritura sagrada. Essa ideia de ter um novo e um antigo entre os cristãos vem bastante da teologia paulina, que compreende que Jesus, o sacrifício de Jesus por nós, ele vai então suplantar a lei.
A lei seria um pedagogo, né? Aquele que foi importante para guiar o povo até que Jesus chegasse, né? E quando Jesus chega, essa lei passa a ficar de uma certa maneira ultrapassada. Mas, né, para nós é fundamental o conhecimento e na época de Jesus ela era plenamente válida. Então, muitos estudiosos das religiões preferem não utilizar o termo Antigo e Novo Testamento, justamente, né, por ter essa compreensão da importância e que não está ultrapassado. Na realidade, é uma primeira aliança, né, e depois uma segunda aliança que vai ser, então, representada na figura de Jesus. Vamos falar um pouco então sobre o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os nomes tradicionais em hebraico para os livros são simplesmente a primeira palavra inteira do texto, não um título verdadeiramente. Já a Septuaginta nos proporciona títulos de verdade, então até, né, a Septuaginta não havia títulos, mas apenas a primeira palavra do texto. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Gênesis, que seria Bereshit, que significa no começo, porque ela vai, né, é um livro que vai começar contando a história das origens da humanidade, vai passar então a história dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José, e vai encerrar com a divisão das 12 tribos de Israel e com a morte de Jacó, né, que foi o patriarca dessas tribos. O livro do Êxodo, Shemó, que significa nomes, ele é assim conhecido, ele inicia assim porque ele nomeia os descendentes de Jacó submetidos à corvéia no Egito. A gente tem um lapso de tempo entre a morte de Jacó, né, no Gênesis, e os acontecimentos que vão estar então acontecendo no Êxodo. Existe um grande lapso, né? Aqueles hebreus que ficaram no Egito prosperaram e então vão estar espalhados por todo o Egito. Então a gente vai ter a passagem da morte dos recém-nascidos homens, justamente uma medida do faraó para um controle populacional, tentando de uma certa maneira minimizar o poder que esse povo poderia ter, né, caso ele continuasse prosperando e se expandindo. O tema principal é a saga de Moisés, né, onde eles têm a libertação do Egito, o caminho no deserto, até o recebimento da lei. Também a construção da Arca da Aliança e a habitação e a instituição do sacerdócio. Yahvé, que é o Deus dos hebreus, na forma de uma nuvem, entrará na habitação e guiará o povo pelo deserto. O Levítico, Vaikra, que é E chamou o Senhor a Moisés, vai então tratar das leis referentes ao culto e sacerdócio levita, né? Os levitas, que são os descendentes de Arão, vai falar da pureza, das festas religiosas. Na realidade, o Levítico interrompe a narrativa, né, para entrar com essas prescrições sacerdotais. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho por que isso acontece. O livro de Números, né, que começa com no deserto, justamente vai dar continuidade àquela história, né, do Êxodo. Vai começar com o recenseamento da comunidade, e por isso foi chamado de Números, né, a questão da organização do acampamento, continuando então a descrever o tempo que foi passado no deserto. Inclusive, no capítulo 33 desse livro, encontra-se um resumo, né, do que teria acontecido, de onde eles passaram, o que eles fizeram, tudo isso que teria acontecido durante esse período no deserto. Ele fala também da partilha antecipada de Canaã, né? Antes que eles chegassem à terra prometida, eles já organizam a partilha. Lembrando
né, que esses livros são livros que falam, tem relatos mitológicos, teológicos, então é muito difícil a gente poder afirmar com certeza o que aconteceu ou não, né? Temos que entender isso como uma história familiar, como uma saga desse povo. O Deuteronômio de Varim, que vem da frase de abertura, El Hadvarim, estas são as palavras que Moisés falou, vai falar justamente sobre a segunda lei, né? O Código Deuterocanônico, no capítulo 12, é um desses exemplos. Ele contém também 3 discursos de Moisés e vai falar da escolha de Josué como o sucessor de Moisés. Ele termina com a morte de Moisés na fronteira de Canaã. E aí vamos então, né, depois que conhecemos um pouquinho mais sobre essa primeira aliança, né, nos situamos, vamos tentar então responder essa pergunta: quem escreveu a Bíblia? Né? Nessa aula e na próxima trataremos diretamente desse assunto. Não é fácil responder, mas, né, os estudiosos aí da literatura bíblica, os historiadores e arqueólogos, aos poucos foram encontrando pistas que nos ajudam, né, a responder de uma certa forma, né, ou tentar responder aí de uma maneira mais aproximada possível quem escreveu e também quem não escreveu. Vamos começar, né, com Moisés escreveu a Torá, o Pentateuco. Segundo a tradição, Moisés recebeu a lei no Sinai, transmitiu-a a Josué, Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas e estes a entregaram à grande assembleia. Mas será que isso realmente aconteceu? Vamos avaliar. Para isso, vamos assistir um pequeno vídeo que vai nos ajudar a compreender um pouco como foi essa formação, né, da Torá, do Pentateuco. O Pentateuco é um conjunto de livros carregados de enigmas que se relacionam tanto à questão histórica quanto à questão literária, né? Na questão histórica, é justamente saber se aqueles personagens lá no passado, Adão, Eva, Abraão, Moisés e tantos outros, se eles de fato existiram ou se são grupos sociais. A outra questão vai no campo literário, porque esse conjunto de narrativas você tem que perceber como se fosse um grande mosaico, um grande tapete ou um grande conjunto de narrativas diferenciadas, de conjunturas diferentes. Um exemplo: quando a gente toma lá a primeira página do texto do Pentateuco, ou do conjunto, nós nos deparamos com o relato da criação. Logo na segunda página, você tem outro relato da criação. Então ali, quando você tem aqueles 2 relatos criacionais, um focando a criação do céu e da terra, e o outro focando a criação da terra, do Adão, da Eva e todo o conjunto do jardim, então nós temos ali nada mais 2 grupos diferentes falando da sua visão sobre a origem do mundo, sobre a origem da humanidade. Então você tem ali quase que 2 retalhos, 2 textos, 2 narrativas diferenciadas. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar é as 2 versões do Decálogo. Uma está no Êxodo, outra está no Deuteronômio.
São nada mais o mesmo texto com colorido, com algum aspecto nas minúcias que dá a diferença entre uma listagem e outra listagem. Claro que os mandamentos são os mesmos, mas nessas duas listagens você tem duas versões. São grupos e lugares diferentes, montando nada mais aquilo que eles concebem como a grande lei dada por Deus. Então, quando você vai ler lá no Êxodo, nas entrelinhas, ele vai colocar a enumeração dos mandamentos, mas ali ele coloca a sua diferença com relação ao outro texto, quando vai explicar justamente o mandamento do sábado. O sábado, no texto do Êxodo, tem em vista a criação, porque Deus descansou no sétimo dia, por isso deve ser lembrado o sábado. No Deuteronômio ele vai dizer, não, tem que lembrar o sábado ou guardar o sábado, porque no sábado, ou essa dimensão do sábado, nós somos libertos da escravidão. O povo foi liberto do Egito. Então, a memória do sábado no texto do Deuteronômio tem referência ao próprio Êxodo. A memória do sábado no livro do Êxodo faz referência ao relato da criação. Então isso tudo demonstra que esses textos vieram de lugares diferentes, grupos diferentes, e cada qual com a sua história, cada qual com a sua experiência, cada qual com a sua leitura de fé ou com a sua teologia. Então, aquilo que a gente tem que precisar nesse primeiro momento sobre o Pentateuco. O Pentateuco é um grande mosaico e que amarra ali um grande conjunto de textos, um grande conjunto de experiências, dentro quase que na tentativa de manter e de formar uma grande pintura na teologia, uma grande pintura na sua história, uma grande pintura literária. Então é isso que a gente tem que perceber, o Pentateuco é um mosaico literário, é um mosaico histórico, é um mosaico de experiências. Então, retomando, vamos fazer novamente a pergunta. Moisés escreveu o Pentateuco? Um dos grandes, existem vários fatores, e a gente já viu, então, ele demonstrando, porque provavelmente não foi apenas uma pessoa, mas porque Moisés provavelmente não escreveu o Pentateuco. Um dos motivos é justamente a narrativa da sua morte. Nós encontramos, em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 4 a 6, no finalzinho, então, do Pentateuco, justamente a narrativa da morte de Moisés. Seria possível alguém narrar a sua própria morte? Muito improvável, Então, vamos lá. Peguem as suas Bíblias, abram-a então no Deuteronômio, capítulo 34, e vamos ler o versículo de 4 a 6. E Yahvé lhe disse a Moisés, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, eu a darei à tua descendência, eu a mostrei aos teus olhos, tu porém não atravessarás para lá. E Moisés, servo de Yahvé, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra de Yahvé. E ele o sepultou no vale na terra de Moabe, defronte a Bet-fegor, e até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. Então esse trecho, além de ter uma narrativa bastante interessante da morte de Moisés, traz algo ainda mais surpreendente. O próprio Deus, sepultou Moisés num lugar desconhecido. Esse tipo de trecho nos ajuda a compreender muito bem aquela questão do caráter mitológico, essa questão do símbolo, simbólico, de Moisés ter sido uma pessoa tão importante que o próprio Deus se
tratou então de cuidar dos seus despojos. Outras, né, questões aí que nos levantarão a dizer que não foi Moisés que escreveu e também que foi mais de uma pessoa, por exemplo, os relatos duplicados e divergências, né, como o Decálogo, que ele já falou no texto, que existe pequenas diferenças, na questão também dos dois relatos da criação que ele cita, onde a gente tem em Gênesis capítulo 1, que foi criado primeiro plantas, depois animais, então o homem e a mulher ao mesmo tempo. Já no capítulo 2, nós temos o homem, plantas, animais e só então a mulher. Como pode, né, como uma mesma pessoa escrevendo, a mesma história contaria essas versões tão diferentes? Isso demonstra que esse Pentateuco foi escrito, né, por mais de uma pessoa. Na época do Iluminismo, foi quando, né, se começou a estudar as escrituras bíblicas de uma maneira mais científica, né, menos teológica, e foi quando foram despertando para essas diferenças, né, essas divergências que existem nesses relatos. Julius Wellhausen, então, criou a hipótese documentária, onde ele analisou, né, esses extratos diferentes que existem, né, no Pentateuco, tentando encontrar, de uma certa maneira, as tradições que teriam originado. É óbvio que é muito difícil, porque esse texto, né, depois de tanto tempo, você saber exatamente a qual tradição, né, cada trechinho vai pertencer. No entanto, ela é a que faz mais sentido, né? Existem muitas críticas, mas hoje em dia é a melhor hipótese que a gente tem para compreender quem escreveu então a Bíblia e principalmente o Pentateuco. Vamos lá então. Vai ser essa hipótese documentária vai nos falar de 4 tradições principais: javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. A tradição oral secular, né, que vinha passando de família em família, né, como essa história do seu povo, começou a ser escrita por volta, né, de a partir do século 8 antes da Era Comum. Então, nós vamos encontrar as tradições mais antigas, né, sendo escritas a partir desse momento. A tradição javista, ela seria então do reino de Judá no sul. O Deus é chamado de Yahvé, né, que no Brasil muitas vezes é chamado como Javé. Ele é um Deus antropomórfico, né, as suas características, como em Gênesis 2, que ele passeia pelo jardim junto com Adão, ou em Gênesis 7, quando ele fecha a arca de Noé. Yahvé é o Deus de Israel e Abraão é o principal personagem dessa saga. A tradição eloísta, ela vem do reino de Israel ao norte. O Deus era conhecido, o mesmo Deus, Yahvé é conhecido como Elohim. Só que ele é diferente, ele é transcendente, ele envia anjos como mensageiros, né? Ele não tem esse contato direto com os seres humanos como é esse Deus do sul. A história vai começar então com Jacó e Moisés é o principal personagem. Um exemplo, né, seria Êxodo capítulo 23, versículo 20, quando ele então demonstra um anjo que vai representar o nome de Deus junto àquele povo que está no deserto. Após a destruição de Israel pelos assírios, em 734 antes da Era Comum, aquele povo do norte, né, que foi massacrado, então os reinos do norte, né, de Israel deixaram de existir, houve uma migração e entende-se que foi durante essa migração que esses textos foram trazidos para o sul e foram reunidos então essas tradições javistas e eloístas, formando aí, né, nossa primeira parte dessa colcha de retalho.
Outra tradição é a deuteronomista, que teria sido encontrado na reforma do templo no século 6, 7 antes da Era Comum, na época do rei Josias. Nessa época do rei Josias, Israel, na realidade, o reino de Judá, né, já estava liberto da Síria. Então, houve uma alegria muito grande, as pessoas começaram a ficar, né, muito patriotismo, essa coisa do nacionalismo, e o rei Josias então resolveu fazer reformas políticas, reformas religiosas, inclusive reforma do templo. E foi numa dessas reformas que esse texto, né, Deuteronômio, teria sido encontrado. No entanto, a gente tem aí muitos estudiosos bíblicos entendendo que na realidade foi um texto reescrito para que fosse adaptado, né, àquela nova condição do povo. Tanto, né, que a gente tem no relato desse encontro do livro, justamente, né, o rei rasgando as vestes, né, e assim muito preocupado, porque até então tudo aquilo que estava previsto não era o que eles vinham fazendo. Então, o que demonstra que realmente eram leis novas. Essa tradição, então, é uma coletânea de leis antigas e novas. Um exemplo é o Deuteronômio capítulo 12. Então, além de trazer esse novo livro do Deuteronômio, ele também vai adaptar a história de Israel com inserções nos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Josias era o novo Moisés, né? Ele é o grande herói aí da saga deuteronomista. E ela prescrevia um único local de culto, diferente, por exemplo, de Êxodo, né, capítulo 20, que é da tradição javista eloísta, onde a gente tem o seguinte: far-me-ás um altar de terra, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Ou seja, em todo lugar, né? Vários lugares poderiam ser um lugar de sacrifício, mas o Deuteronômio vai prescrever que não, que, né, o único local de culto é o templo. E sofreu, né, justamente crítica a essas mudanças, né, porque justamente era algo que trazia muita novidade. A outra tradição é a sacerdotal, que ela foi escrita durante o período do exílio na Babilônia, durante o exílio e pós-exílio. Vai trazer então os 2 novos livros, os livros de Números e Levítico, e também vai rever antigas tradições. Então, nós vamos ter várias inserções dessa camada sacerdotal dentro dos outros livros. A gente tem dentro de Êxodo, dentro de Gênesis, né, várias camadas dessa camada sacerdotal, dessa tradição. Segundo os sacerdotais, Deus habita a tenda no deserto e acompanha no exílio. Um dos exemplos é então a construção da Arca da Aliança e da tenda, demonstrando o caráter divino das prescrições sacerdotais e que o povo é santo. Vai falar do rigor legal, da pureza e da santidade. Um exemplo é então justamente o primeiro capítulo de Gênesis, que vai falar da criação em 6 dias. Posteriormente, outros autores e tradições foram trabalhando esses textos, até a versão final, que acontece então por volta do ano 100 da Era Comum, que seria então o texto massorético. Vamos ver um pouquinho sobre esse caráter fragmentário do Êxodo, né, para entender e demonstrar como funciona essa colcha de retalho. Por exemplo, quem podia subir a montanha e ver a Deus? A gente tem, capítulo 19, apenas Moisés e Arão. Logo em seguida, Moisés e 73 subiram, e todos viram Deus. E no capítulo 33, ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Então, a gente vê aqui
uma discrepância bastante grande, né? Ou é um, Moisés? Não, é 3. É 73? Não, pode ver Deus? Não pode ver Deus? Justamente quando essa coxa de retalhos vai sendo costurada, essas tradições diferentes vão sendo unidas, acontecem essas discrepâncias, né? E a gente consegue, num estudo mais minucioso, perceber, então, onde que se enquadra cada uma dessas camadas. O motivo para guardar o sábado, por exemplo, na tradição sacerdotal, Yahvé fez o mundo em 6 dias e descansou. Então, por isso que guarda-se o sábado, em memória da criação. A tradição eloísta e javista é para descansar os animais, as crianças e os estrangeiros. Na tradição deuteronomista, é para descansar o escravo, o servo e lembrar do Egito. Então, o Deuteronômio ele vai fazer essa remissão a essa lembrança, né, da saída do Egito e do Êxodo. Então, a gente vê que no mesmo livro de Êxodo, né, você tem Êxodo capítulo 20, uma tradição, Êxodo capítulo 23, outra tradição. E num outro livro que também fala sobre leis, que é Deuteronômio, uma terceira tradição, né, um terceiro motivo para guardar o sábado. Há outras incoerências, por exemplo, no Êxodo 20, capítulo 20, versículos 22 a 23, no Código da Aliança, existem leis sobre escravos, rebanhos e plantação, que não condizem com nômades do deserto. Né? Como é que um povo que estava vagando pelo deserto, vivia em tendas, iam ter, por exemplo, rebanhos, né? Assim, rebanhos até tinha, mas escravos? Por exemplo, né? Capítulo 22, um ladrão é surpreendido arrombando o muro para roubar gado. Se eles viviam em tendas, né? Como que daria tempo deles construírem muros de pedra? Então, realmente, a gente encontra anacronismos, né? São textos escritos numa época em que eles já estavam estabelecidos na terra de Canaã e falavam sobre uma época posterior e não perceberam, né? Provavelmente, essa inconsistência. Quem escreveu a lei, outro exemplo, né? Foi Moisés, no livro da aliança? Foi Yahvé, nas tábuas de pedra? Ou Moisés escreveu na pedra? Quando as tábuas foram entregues, Yahvé prometeu, mas não entrega, no capítulo 24. Ele só vai entregar no capítulo 31. Então, para a gente fazer um fechamento aqui, né, dessa ideia do caráter fragmentário do Êxodo, vamos ver alguns exemplos das mesclas de tradições e glosas tardias, tá? Então, a gente vai começar com o Êxodo, capítulo 19, versículos 24 a 25. Yahvé respondeu: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahvé, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés até o povo e lhe disse. Então, o capítulo 19 termina. Moisés desceu e lhe disse. E então vem a inserção do decálogo. Deus pronunciou todas essas palavras dizendo. Então Moisés desceu e ia falar alguma coisa. E de repente, Moisés não diz nada. Quem diz foi Deus. E ele fala, o que ele diz? Justamente os 10 mandamentos e o código da aliança, que se encontram, né, nos capítulos 20 a 23. O que acontece? A gente vinha numa tradição já vista, né, provavelmente já vista, e então há uma inserção da tradição sacerdotal. Todo esse trecho dos capítulos 20 a 23 foram inseridos posteriormente, informando que o que Moisés teria dito justamente seriam esses 10 mandamentos. Se a gente pular, né, daqui, desse finalzinho do capítulo 19, e nós avançarmos até o capítulo 24, pulando essa parte da inserção sacerdotal, nós vamos encontrar o seguinte: ele vai
retomar aqui, ó, no versículo 3, o que a gente estava vendo no final daquele capítulo 19. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras de Yahvé e todas as leis. E todo o povo respondeu a uma só voz: nós observaremos todas as palavras ditas por Yahvé. Então veja, aqui não fala quais eram as leis. A tradição dos 10 mandamentos, o decálogo, ela não fazia parte dessa tradição mais antiga da javista e eloísta. Ela foi inserida posteriormente pelos sacerdotes. É óbvio que existia uma lei, é óbvio que ela foi dita, né, por Moisés, mas o povo aceita, mas não existe então uma descrição, né, de quantas seria, quais seriam, apenas diz que tem. Vamos a mais um exemplo. Então aqui no capítulo 24, né, no versículo 18, nós encontramos o seguinte: Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu a montanha. E Moisés permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites. Logo em seguida, no capítulo 25, nós temos as prescrições referentes à construção do santuário e aos seus ministros. Então, durante esse período que Moisés permaneceu na montanha, nós temos uma inserção de um texto da tradição sacerdotal. Se nós avançarmos o capítulo 25 e até o capítulo 31, e formos então ao capítulo 32, então você tem toda aquela questão do bezerro de ouro. Então veja, o bezerro, né, porque quando o povo viu que Moisés tardava em descer a montanha, então toda aquela confusão, né, tudo aquilo que acontece do bezerro de ouro vai estar acontecendo nesse momento em que ele está lá em cima. Que era para Moisés descer, porque o povo tinha feito bezerro de ouro. E aí Moisés desce. Só que você tem, então, no versículo 11 a 14, a gente vai ter Moisés convencendo Yahvé a não castigar o povo pelo bezerro de ouro. Então veja, olha, Moisés, porém, suplicou a Yahvé seu Deus: por que, ó Yahvé, se acende a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Porque os egípcios haveriam de dizer: ele os fez sair com um engano, para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra? Abranda o furor da tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi dá-la-ei a vossos filhos, para que possuam para sempre. E Yahvé então desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Ou seja, Moisés faz com que convence Yahvé a desistir do castigo pelo bezerro de ouro. Mas, um pouquinho mais adiante, se a gente for ver, então, nos versículos 25 a 28, nós vamos ter uma mudança de cenário. Moisés viu que o povo estava desenfreado porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: quem for de Yahvé, vem até mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Ele lhes disse: assim fala Yahvé, o Deus de Israel: cingi cada um de vós a espada sobre o lado, passai e tomai a passar pelo acampamento de porta em porta, e matai cada qual a seu irmão, a seu amigo e ao seu parente. Ou seja, primeiro Moisés convence Yahvé a não fazer nada. De repente, ele manda matar 3.000, né? Olha, os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram do povo uns 3.000 homens. Alguns estudiosos entendem que isso seria uma interpolação tardia. Alguém, lendo essa história, achou um absurdo, onde já se viu aquele povo que traiu Deus fazendo um bezerro não ser castigado, e então inseriu, né,
esse castigo por parte de Moisés. Vamos assistir mais um pouco, então, mais um trecho de um vídeo que vai nos falar sobre um pouquinho mais sobre os 10 mandamentos para a gente encerrar esse assunto. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de nossa série Conhecimento Judaico aqui do canal, em que hoje nós vamos compreender uma perspectiva histórica a respeito da verdadeira origem dos 10 mandamentos. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Os 10 mandamentos em hebraico chamam-se Aseret Hadivrot, que significa literalmente as 10 palavras, e de mesma origem temos o termo decálogo, formado a partir do grego dekalogos, as 10 palavras, designando a lista de mandamentos que se encontra, sob duas formas ligeiramente diferentes, em Deuteronômio, no capítulo 5, versos 5 a 21, e Êxodo, no capítulo 20, verso 2 a 17. A expressão 10 palavras vem de Deuteronômio 10, verso 4, enquanto o termo composto decálogo só aparece como Irineu, em Adversos Raélises 4.15, e em Ptolomeu, na Epístola a Flora 3.2. É interessante observarmos que sempre houve uma crença bastante estabelecida, tanto entre judeus religiosos quanto entre os cristãos, de que os 10 mandamentos simbolizam e constituem o principal centro da religião judaica. Entretanto, para o estudioso da Bíblia, da literatura pós-bíblica, incluindo o Talmud, tal noção mostra-se de certa forma incorreta. Sem dúvida, a razão da popularidade dos 10 mandamentos é toda a projeção do sobrenatural no relato bíblico, em que observamos a história épica de Moisés, sendo guiado pelo próprio dedo de Deus, para gravar as tábuas da lei contendo as 10 palavras para orientação e salvação eterna dos filhos de Israel. De fato, apesar de os 10 mandamentos representarem, historicamente, um grande avanço do pensamento moral da humanidade, mesmo na época em que foram constituídos, eram apenas conceitos de certa forma rudimentares, originados em uma sociedade tribal de economia pastoril e seminômade. Nós podemos observar uma indicação mais exata dos verdadeiros valores religiosos, éticos e sociais dos judeus em épocas posteriores, séculos à frente da composição dos 10 mandamentos, como por exemplo na literatura profética canonizada, e mais ainda no desenvolvimento ético-rabínico que nos é exposto pela literatura midrástica e posteriormente talmúdica. Agora, apesar de os 10 mandamentos serem apresentados como o próprio Deus, proclamando suas palavras sem intermediário, o estudioso da religião comparada não pode deixar de verificar objetivamente o impacto de certas influências não judaicas sobre eles. Nós primeiramente podemos encontrar várias ideias embrionárias dos mandamentos encontrados na Torá e em códigos legais antigos, de povos culturalmente avançados que viviam na região do Crescente Fértil, como por exemplo o Código de Hammurabi, que data em cerca de 1700 antes da Era Comum, os escritos mágicos de Shurpu, datando em cerca de 1100 antes da Era Comum, e mais especificamente relacionados aos 10 mandamentos, temos o Livro Egípcio dos Mortos, datando em cerca de 1500 antes da Era Comum. O texto que ele nos apresenta como uma súplica ritual do falecido Osíris é notavelmente semelhante aos 10 mandamentos, como podemos observar: não menosprezei a Deus, não matei, não ordenei que matassem, não cometi fornicação ou impureza, não roubei, não levantei falso testemunho. Com isto podemos concluir que, uma vez que o livro egípcio dos mortos era, como presumimos, de uso generalizado no ritual egípcio no tempo de Moisés, por volta do governo de Ramsés II, no século XIII antes da Era Comum, que Moisés poderia tê-lo utilizado como um auxílio na composição dos 10 mandamentos. Todavia, é importante salientar que, qualquer que sejam as verdadeiras influências que possamos discernir, o selo do gênio original de Moisés elevou-se ao código, mesmo de maneira um tanto primitiva aos ouvidos modernos, mas a um plano ético muito avançado, aos diversos povos até mesmo de sua época. De uma forma metafórica, podemos dizer que os 10 mandamentos eram como um toque de chofar, clamando para que as pessoas acordassem de seu torpor, em busca das verdadeiras potencialidades da nobreza humana. Com isto, compreendemos mais a respeito das relações que existem entre as tradições hebraicas, bem como os demais povos que viviam no Crescente Fértil e no Egito Antigo. Bom,
Bom, após então encerrarmos essa parte, né, que falamos sobre o Pentateuco, a Torá, lembrando sempre que quando nos referimos a Moisés, né, como sendo o autor, né, temos que entender que não é necessariamente a figura de Moisés, mas aquele símbolo, né, as pessoas que escreveram, né, para contar aquela história em nome dele. Vamos falar um pouco sobre as traduções bíblicas rapidamente. Elas começaram, né, a gente já tem essas primeiras traduções a partir do século V, antes da Era Comum, através dos Targums, que são traduções explicativas do hebraico para o aramaico. O hebraico era uma língua que já era uma língua apenas bíblica, né, literária, religiosa, já não era falada. Então começam a ter essas traduções para o aramaico. No século III antes da Era Comum, a gente tem a Septuaginta, que foi a tradução para o grego koiné da Primeira Aliança. Né? Existe aquela história dos 72 anciãos, teriam ficado 72 dias, e cada um, então, fazendo a sua tradução, quando se reuniu, todas eram iguais. Né? As citações que a gente tem no Segundo Testamento são baseadas, então, nessa versão. No século V já da nossa era, nós temos a Vulgata, que é a tradução para o latim, realizada por São Jerônimo. No século V também, já as primeiras traduções para as línguas vernaculares, né, as línguas faladas pelas pessoas, para o armênio, copta e o etíope. No século II, o Papa Inocêncio proíbe as traduções da Bíblia. No século XIV, o Wycliffe vai traduzi-la pela primeira vez ao inglês. Em 1455, a Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg. Em 1522, Lutero inicia a tradução para o alemão, né, e terminando então a tradução de toda a Bíblia em 1534. Em 1547, a Inquisição proíbe a tradução. As Bíblias não poderiam ser traduzidas para as línguas vernaculares. Em 1525, foi a primeira vez que a Bíblia foi publicada com divisão em capítulos. Em 1555, a primeira Bíblia completa com versículos de Estefanos, então foi publicada. 1611 é a Bíblia do Rei Jaime, que é o anglicano oficial. 1681 foi traduzido para o português por João Ferreira de Almeida apenas o Segundo Testamento. Em 1819 só que toda a Bíblia foi traduzida para o português pela primeira vez. Aí uma curiosidade que Dom Pedro II traduziu alguns trechos do hebraico. Em 1898 a gente então a primeira Bíblia impressa no Brasil, que foi a Almeida Revista e Corrigida. Existe a questão, além da autoria, das glosas, inserções, a questão das traduções bíblicas. Se a gente for pegar um pequeno trecho de Malaquias e vamos fazer então aqui uma comparação, vamos escolher a primeira, a Almeida Revista e Corrigida. Nós temos o seguinte trecho: também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Se olharmos a Nova Tradução na linguagem de hoje, o mesmo trecho: não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. A diferença é muito grande, Então, é muito complexo também, Além de tudo, ainda temos a questão das traduções. Em geral, nós trabalhamos aqui com a Bíblia de Jerusalém, que ela é óbvio que não é perfeita, mas ela tem uma tradução ecumênica, que procura ser mais fiel e que possui várias notas de rodapé que nos ajudam bastante a entender melhor o texto. Por que temos que estudar a Bíblia? Eu, como espírita, por que eu vou estudar a Bíblia? Qual é a importância?
Se a gente quer saber um pouco mais, né, sobre Jesus, a gente precisa entender um pouco sobre as suas origens. E as origens de Jesus, né, estão aí, né, esse povo hebraico, nesse povo judeu. Jesus conhecia essas escrituras, ele falava sobre elas, ele vivia muito daqueles mandamentos. Então é muito importante a gente entender, né? A Bíblia vai nos ajudar a entender esse contexto. Muitos desses trechos, né, da primeira aliança serão utilizados para tentar legitimar Jesus como Messias, Jesus como um enviado divino. E por isso é tão importante a gente entender esses textos e o seu contexto. Karen Armstrong nos diz: as escrituras foram um elemento importante no empreendimento religioso. Quando seus textos sagrados contavam histórias, as pessoas em geral acreditavam que eram verdadeiras, mas até há pouco tempo a exatidão literal ou histórica nunca foi o que importava. Desde os tempos mais remotos, as pessoas temiam que as escrituras escritas estimulassem a inflexibilidade e a certeza irrealista. Documentos tornaram-se escrituras não porque eram considerados divinamente inspirados, mas porque as pessoas começaram a tratá-los de maneira diferente. Hoje, as escrituras têm má reputação. É importante ter clareza quanto ao que elas são e ao que elas não são. Em relação ao fundamentalismo bíblico, precisamos lembrar que a Bíblia não é um livro histórico com bases científicas. Isso não desmerece de maneira nenhuma, ela é muito importante, ela é a principal fonte que nós temos para estudar esse povo hebreu, a principal fonte para estudar Jesus, mas ela deve ser vista como ela é, né? Uma história religiosa, com mitos, com fatos, óbvio, verdadeiros, mas a gente precisa aprender a separar, né? A entender esse livro e a estudar esse livro não com os olhos da fé, né, mas com os olhos da razão. Ela conta a origem comum de clãs importantes, costura relatos de ancestrais comuns. E aí quando a gente começa a ler, né, a Bíblia agora com novos olhos, um olhar de estudioso, a gente tem que se perguntar: será que o êxodo realmente aconteceu? Aquela travessia do mar, todas aquelas pessoas? Muitos estudiosos hoje em dia entendem que não existem evidências arqueológicas, históricas que demonstrem, que houve um êxodo em massa, do Egito naquela época. Então é muito importante, que a gente comece a pensar sobre isso. Será que o sol parou para Josué? A terra é fixa e o sol se move? Será que a Terra é plana, como aí muitas pessoas insistem, em dizer que a Bíblia fala que a Terra é plana, E aí eu coloquei aqui para vocês, como curiosidade, algumas citações de alguns trechos que vocês vão poder, depois pesquisar e olhar e tirar as suas próprias conclusões. O Deus hebreu é um Deus Pai amoroso, como Jesus fala. Precisamos entender que a Bíblia é uma palavra sobre Deus e não a palavra de Deus. Qual a importância da Bíblia para o Espiritismo? Como devemos entendê-la? São as reflexões que eu gostaria de deixar para que vocês pensem, E se quiserem, podem então fazer comentários sobre isso, para a gente entender aí, buscar juntos compreender essa importância. Bibliografia recomendada, são muitos os livros que tratam do assunto, mas existe um em particular muito bom que chama A Bíblia uma Biografia, da Karen Armstrong. Não deixem de ler também a introdução ao Pentateuco da Bíblia de Jerusalém e quem tiver a Bíblia de Jerusalém também o quadro cronológico da Bíblia no final, que vai contar então de forma resumida, tentando colocar numa cronologia todas aquelas histórias, aqueles eventos, aqueles fatos que a Bíblia narra sobre o povo hebreu.
finalmente para refletirmos. O pensamento científico. Olá, somos os argumentos que desconstruíram o seu pensamento. Nossa, tantos anos defendendo um pensamento errado? Ok, é assim que o mundo se desenvolve. Vocês me ajudam a formular um mais correto? Sim. Como funciona o pensamento fundamentalista? Olá, somos os argumentos que desconstruíram o seu pensamento. E aí, ele simplesmente elimina, todos, assim, com muita raiva. Então, que possamos ter a serenidade, a tranquilidade, de lidarmos com tudo isso que a gente está começando a ver e a aprender, que possamos entender isso com um pensamento científico que abraça as novas descobertas, que entende que nós temos muito a aprender ainda e a desenvolver. Desejo a todos, então, uma excelente semana. Até a próxima aula.